Bom, aqui a gente já está com a nossa curva interpolar, que seria essa curva aqui, né? Ela já está aqui aberta aqui. A gente fez essa curva aqui na última aula. E daí, o que acontece? A gente aqui, eu mostrei algumas maneiras, né, de montar essa curva. Então, aqui a gente acabou fazendo aqui o ponto do meio aqui. Depois a gente pode até acrescentar mais um ponto, que é uma ferramenta chamada essa multidirecional slider aqui, ou MD slider aqui, que é uma ferramenta a princípio bem simples de se usar e ela é uma ferramenta assim amigável para o exercício aqui. Então o que a gente vai fazer? A curva está criada aqui, a gente vai selecionar aqui a curva, Ctrl C para copiar, vamos abrir o exercício 2, exercício 2 do nosso curso. Está aqui o exercício 2. E notem aqui que no exercício 2, está aparecendo aqui em perspectiva, aqui é uma estrutura aqui. É uma estrutura parametrizada aqui. E essa estrutura aqui, a linha que dá início a essa estrutura, que é essa linha interpolar, ela está montada com 4 pontos. Lá a gente fez com 3. E aqui ela não tem, a gente não usou o multidirecional aqui, a gente usou diretamente o slider com o valor e o seu respectivo eixo aqui, tá? Bom, o que a gente precisa aqui prestar bastante atenção nesse exercício? Bom, quando a gente fez aquele exercício com o MD, tá? Com essa ferramenta MD Slider aqui, o que acontece? Ó? Ela só consegue trabalhar com eixo X e eixo Y. O eixo Z eu não consigo trabalhar com ela, apesar de aparecer aqui, né, ela não te permite trabalhar com o eixo Z, ela só te permite trabalhar com o X e o Y, que seria esse plano aqui que fica olhando numa vista de topo aqui, né, que fica nesse plano X e Y aqui, ó. Então eu só consigo trabalhar nesse plano aqui com essa ferramenta. Só que o nosso exercício ele não é feito nesse plano, ele é feito num plano XZ, que seria aqui a vista frontal. Ó, X e Z, né? Que é uma vista frontal aqui. Tá? Então, se eu simplesmente for substituir essa curva aqui, ligar essa curva aqui nos parâmetros, tá? Desligar aqui e ligar essa curva aqui nos parâmetros, não vai funcionar porque ele está num plano diferente. Tá? Então não vai dar certo, assim, a nossa estrutura ela não vai ficar coerente. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou agora, tá? Eu poderia deixar essa estrutura aqui, tá? A princípio não vai influenciar em nada, mas eu vou preferir deletar essa estrutura aqui para não atrapalhar. E vou deixar só o código. Ó, eu vou deixar todo o código aqui e vou deletar aqui essa curva. Ó, selecionei ela, vou deletar aqui então. Né? E a princípio aqui, essa curva, essas coordenadas aqui para fazer a curva, né? Eu posso até deixar aqui, tá? A princípio acho que não vai fazer diferença aqui. Podemos deixar ela aqui ou deletar também, porque a gente vai fazer o exercício agora com essa curva aqui, ó, tá? Bom, o que acontece? A gente já percebeu que aqui está num plano. Aqui o exercício ele foi feito para ser num plano Z e X, ou X e Z, né, que é um plano frontal, e essa curva aqui ela foi montada num plano X e Y. Tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Como eu não consigo alterar lá tá, o slider, o que eu vou fazer? Ó? Eu consigo alterar aqui esse slider simples aqui. Ó. Esse slider simples aqui eu consigo pegar aqui e passar aqui para o Z.
e a gente aperta aqui o Ctrl, né? Ó, o Ctrl diminui, o Shift adiciona, né? Então aqui subtrai, o Ctrl aqui vai subtrair, então eu troquei aqui o Y por Z, porque o nosso plano agora é X e Z, né? Então aqui eu posso apertar o Ctrl, ó, subtrair aqui, né, a informação e acrescentar aqui a letra Z. Bom, a princípio, tá, não alterou nada, mas só que se eu começar a mexer nesses valores aqui, ó, vocês vão ver que agora ele aqui a princípio na vista de topo não vai ter muita diferença, mas na vista frontal vai. E daí o que acontece, ó? Esse MD aqui, ó, ele tá X e Y, certo? O que a gente vai ter que fazer, ó? Como eu não consigo alterar aqui, eu vou ter que alterar na curva. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Tem uma ferramenta que é aqui em Transform, tem uma ferramenta que é Rotate 3D. Ó. O que eu vou clicar aqui, ó? Vou clicar na ferramenta e vou alterar aqui, ó. Ó, o que acontece, ó? Ele já rotacionou aqui, ó. Tá vendo? Já rotacionou. Agora vamos só ver se não vai dar problema aqui na hora que eu mudei o eixo aqui, tá? Vamos prestar atenção nisso aqui, ó. Então, ó, fiz a rotação. O eixo aqui não é esse, porque ele só rotacionou 90 graus para cá, tá? O ângulo, a princípio, ele já deixa 90, é 0,5, seria a metade, né? 90 aqui, tá? E aqui no X, ó, é o eixo, tá? Então aqui ele está alterando no eixo Z, como se ele estivesse vindo aqui para cima, aqui, ó. Tivesse uma linha aqui daqui para cima, uma linha assim, ó. E não é nesse eixo. Então, o que a gente vai fazer? Ó, clica com o botão direito. Vamos setar aqui o vetor, ó. Quando for setar o vetor, ele vem aqui no Rhino, ó. E eu só venho aqui, ó, e eu gosto de trabalhar aqui bem certinho em cima da grade, ó. Rotacionei, ó. O que acontece, ó? Ó, aquela curva que estava na vista de topo, ó. Deixa eu ajustar aqui. A partir de agora, ó, se eu começar a alterar esses valores aqui, ó, ela vai ficar uma vista frontal, ó. Tá? E daí, essa curvatura aqui, ó, eu a princípio poderia deixar aqui, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu posso pegar agora aqui, ó, e desligar a prévia dela, ó. Então, beleza, ó. Consigo trabalhar. Vamos ver aqui, ó, na vista frontal, se eu for mexer nos eixos aqui, no Z, ó, se vai funcionar ou não. Então, como ela foi toda construída, tá, de uma forma, eu vou ter que continuar no Y aqui, ó. Deixa no Y aqui, porque ele rotacionou todo, né? Ele não rotacionou só o M dele, rotacionou tudo. Então, vamos voltar para o Y aqui, tá? Então, a gente pode construir a curva num plano e trabalhar com ela em outro, ó. Então, aqui, ó. Tá vendo? Tô trabalhando aqui. Funcionou normalmente, ó. Tá funcionando normalmente aqui. Ah, aqui também tá funcionando, ó. Então, a curva toda tá funcionando. Esses pontos aqui, ó, que estão aparecendo, ó. Eu vou ligar aqui de novo a prévia, ó. Esses pontos aqui são os pontos da curva que ela estava no plano x e y, tá? O que eu posso fazer aqui para não atrapalhar? Ó? Eu posso pegar, desligar a prévia aqui, ó, e posso desligar essa prévia aqui também, ó. Opa. E daí agora, ó, eu trabalho só na vista frontal, ó. Então na vista de topo vai aparecer uma linha, na vista frontal vai aparecer o desenho da nossa curvatura aqui, ó. Na vista de perspectiva, aqui também funcionando perfeitamente. Então, por enquanto, ó, eu vou deixar, tá, essa curvatura com um ponto só no meio, tá? Depois, para deixar ela mais interessante, a gente pode acrescentar mais um ponto aqui, que eu acho que essa estrutura ela fica mais bonita, mais interessante com 4 pontos, mas isso não precisa ser colocado agora, pode ser colocado depois, ó. Então aqui está a curvatura aqui funcionando perfeitamente. E daí o que a gente vai fazer aqui, ó?
Aqui está a curvatura, ó, tá vendo? Ó, cliquei aqui naquele Rotate 3D. A princípio aqui não precisa acrescentar nada, já está funcionando certinho, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou querer copiar essa curvatura aqui, assim como a gente fez no exercício 1, eu vou querer copiar ela para trás aqui, ó, para cá agora. Então o que eu vou fazer? Ó? Vem aqui, uma ferramenta é o Move, é uma das maneiras. Ah, professor, dá para fazer de outras maneiras diferentes? Dá para fazer de 10 maneiras diferentes o mesmo exercício, mas aqui nós vamos continuar com a mesma sequência para ficar bem entendido. Então, quando eu coloco aqui geometria com geometria, ó, o que acontece? O padrão dele, tá? O padrão dele é mover 10, se eu não me engano, 10 no eixo Z, ó. Se colocar aqui, ó, vocês vão ver que tem aqui o 0, 0 em X e o 10 em Y aqui, ó. Também dá para usar essa ferramenta aqui também, esse panel aqui, ó. Que eu posso clicar aqui, ó. Opa, não funciona aqui. Eu também posso ver por esse painel aqui, ó. Ó, tá vendo? Então é 0.0, 0.0 em x, 0.0 e 10, né? 10. Por que tá ponto aqui? Porque vírgula é coordenada e ponto é valor, tá? Então eu também posso olhar por aqui, eu posso deixar o cursor aqui que vai mostrar, tá? E também posso usar essa ferramenta aqui toda vez que eu tiver com alguma dúvida, eu posso usar a ferramenta aqui, ó. Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó? A mesma coisa que a gente fez no exercício 1. Opa, perdão. A mesma coisa que a gente fez no exercício 1 aqui, ó. Dá duplo clique aqui, Y, ou você já sabe que se deixar o Ctrl Alt, clicar em cima, ó, tá lá em vetor, ó, vetor Y. Então a gente está dizendo que o vetor que a gente quer mover, ó, é em Y, tá? E aqui como o padrão dele, o fator é 0, ou na verdade o fator é 1, ó, deve estar, ó, moveu bem pouquinho, ó, bem pouca coisa aqui, ó. A gente só vai pegar agora aqui, colocar um slider e vamos colocar o valor 100. 100 tá bom. Ó, então já moveu aqui, ó. Depois, se precisar aumentar esse valor aqui, vamos colocar. Ah, deixa assim por enquanto. Acho que não tem problema mexer aqui, ó. Tá, então o que acontece aqui, ó? Eu poderia agora simplesmente ir copiando aqui, tá? Uma estrutura atrás da outra. E daí ia estar o telhado, né? Ou a cobertura aqui da minha estrutura aqui, tá? A princípio, eu estou imaginando como se fosse uma cobertura. Mas o que acontece, ó? Esse exercício aqui, ele é um exercício bem de algoritmo modeling, porque o que acontece? Eu dou um princípio, que seria essa curva aqui, e a consequência, né, do resto da estrutura seria o algoritmo que eu estou fazendo. Tá? Então, todo o algoritmo, eu não tenho domínio sobre ele, assim, tipo, eu vou modelar ele, vou fazer o algoritmo, e a estrutura do jeito como ela ficar é consequência. Tá? Só que acontece, ó, de acordo com a obra lá, a edificação lá que eu até estou usando como imagem para divulgação do curso, o que eu imaginei, claro, de maneira bem simples, né, bem simplória, eu imaginei que a cada curvatura que é colocada aqui, ele vai acentuar ou não a curvatura. Então, para acentuar essa curvatura, eu posso usar uma ferramenta de escala, tá? Nesse caso aqui, a ferramenta que eu estou usando, ó, essa Scale Nu aqui, seria um Scale 3D. Então aqui, ó, se for em Transform, esse Scale 3D está aqui, ó. Tá, por exemplo, de novo, se clicar Ctrl Alt, clicar em cima, ó, tá lá a ferramenta, ó. Tá? Então eu posso selecionar aqui, colocar aqui a curvatura. E daí aqui o que a gente vai fazer, ó?
a gente vai ligar geometria com geometria. Ó, já apareceu aqui, ó. Essa aqui, ó, eu vou... Tá, por enquanto eu vou deixar aqui a prévia dela, mas essa, o que acontece, ó. Nesse caso aqui, se eu for fazer uma escala em x, eu vou pegar aqui, vou colocar um fator aqui, 2. Então, vou colocar um fator bem baixo aqui, fator 1.5. Não vírgula, tá? Um ponto, que vírgula é coordenada. Se eu colocar em x, ó, o que acontece, ó? Ela já aumentou o dobro quase, né? Quase que o dobro dá em x aqui, ó. Tá? Mas eu não quero mexer em x, eu quero que essas duas pontas aqui continuem sempre no mesmo lugar, que eu quero é que mude a curvatura aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou mexer em z, ó. Tá? Até poderia fazer x e z, tá? Poderia. Mas vamos simplificar aqui, vamos deixar só em z, ó. Tá? Então, o que acontece, ó? Eu vou pegar, vou desligar a prévia aqui. Ó, então, o que acontece, ó? De acordo com como eu vou fazendo, ó, o valor, ó, e até vou colocar um valor bem... Vou dar um duplo clique aqui. E vou colocar que o valor máximo é 2. E o valor mínimo é 0.5. Tá? Então ele vai ficar variando entre 0.5 e 2. Ou até poderíamos colocar... Tá, vamos deixar assim mesmo. Depois a gente avalia se vale mais a pena alterar o valor. Então aqui está o meu fator de escala. Tá? E daí o que eu vou fazer agora aqui, ó? Deixa eu só organizar aqui. Tá? Vou deixar todos eles na mesma distância aqui. Então aqui é um fator de cópia de distância. Tá? E aqui é um fator que eu chamo de juros. Tá? Tem um fator de distância e tem um fator juros aqui. Ó. E daí o que acontece? Ó? Eu vou lá e vou repetir agora quantas vezes eu achar necessário para montar uma estrutura. Aqui eu acabei copiando 4 vezes, se eu não me engano. Na verdade, tem 3 vezes, né? Que tem a primeira curva e depois eu acabo copiando mais 2 vezes, ó. Então o que acontece, ó? Eu só vou pegar e vou repetir, ó. Só vou repetir aqui, ó. Então eu vou pegar o move de novo. Então agora eu vou mover aqui. A distância eu vou considerar que vai ser sempre a mesma e também sendo o mesmo eixo. Então eu não preciso, eu só simplesmente ligo aqui, ó. Então já copiou aqui, tá? E agora, de novo, a ferramenta de escala. Aqui também eu vou ligar geometria com geometria e vou ligar esse fator de juros aqui no eixo Z. E essa linha aqui eu vou lá e vou desligar a prévia aqui, ó. E tá vendo aqui, ó, que de acordo com como eu vou mexendo aqui, ó, então aqui vai ficando a minha estrutura aqui, ó. E daí aqui eu poderia fazer também, tá? Aqui eu estou fazendo tudo no mesmo eixo, tudo num valor positivo. Eu poderia fazer uma agora, uma que vai para baixo, outra que vai para um outro valor. Eu poderia usar a questão da matemática, que uma vai ser o dobro, outra vai ser a divisão, outro... Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia, no próximo aqui, poderia pegar aqui de novo aqui, ó, o move, né? Não, o move aqui. A distância aqui tá legal, todas elas seriam a mesma. Ó, shift. Deixa eu ver se eu peguei o valor certo. Shift. T aqui.
problema aqui. Mesh, transform, move. Aqui tá ok. Ah, tá. Desculpa, é porque eu acabei ligando direto aqui, né? Na verdade tem que ligar. Já entendi aqui. Tem que ligar do Y. Perdão. Ó, liguei aqui. Eu vou pegar a ferramenta de escala. Geometria como geometria. Essa aqui eu vou desligar a prévia. E aqui na letra Z, para não ficar tudo, né? A gente aqui, vamos colocar uma matemática aqui. E vamos fazer uma divisão aqui, ó. Então aqui... Deixa eu ver, vamos ver se vai ficar bacana esse aqui. Vamos fazer... Pode ser o A. Aqui a gente liga no Z. E aqui a gente pode dividir 0.2. Vamos ver se fica bacana aqui. Muito, não. Um valor maior. Vamos colocar um valor aqui. Um valor de 2.2. Ó, daí fica, ó, daí fica para cima, depois vai diminuindo, tá? Então, aqui é uma ideia, tá? Uma ideia, tá? E daí o que acontece aqui, ó? Nossa curvatura aqui tá toda montada aqui, de acordo com como a gente vai montando, trabalhando com o MD, ó. A nossa estrutura tá aqui, ó. Posso trabalhar também com esse ponto aqui, ó, tá? Então, aqui também. Então, a nossa estrutura aqui, de acordo com como eu vou trabalhando, ó, tá lá movendo a nossa estrutura, ó. Se eu quiser deixar um pouco mais interessante, tá? Eu posso acrescentar mais um ponto aqui, ó. Mais um ponto aqui, ó. Poderia acrescentar. Daqui que eu poderia estar fazendo? Eu poderia estar fazendo ou com MD, ou eu poderia estar selecionando aqui. Deixa o Shift, né, para somar, ó. Ctrl C, Ctrl V. E colocaria mais um ponto, ó. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Opa. Perdão. Então aqui, ó. Vamos colocar mais um ponto aqui, ó. Opa. Tem que apertar o Shift. Vou colocar mais um ponto aqui. Só que daí a gente tem que fazer o seguinte, ó. Vai ter que desconectar tudo de novo. Desconecta, desconecta, desconecta e desconecta. Esse aqui nós vamos colocar valor 300. E daí agora vamos fazer na sequência aqui, ó. Primeiro esse. Deixa eu pressionar depois esse. Depois esse. E depois esse aqui, ó. Ó, daí agora a gente fez uma curva bem maluca aqui, ó. Ó. Deu pra entender aqui a silhueta da nossa... A silhueta da nossa... Opa, da nossa estrutura aqui, ó. Ó, aqui tá a silhueta da nossa estrutura aqui, ó. Aqui olhando em perspectiva, ó, a silhueta aqui da nossa estrutura aqui, ó. Tá? E daí eu posso estar meio que bloqueando aqui, né, esses valores.
Ó, posso estar ajustando aqui, ó, aqui fica bacana aqui. E a gente vai ajustando aqui a nossa curvatura aqui com esse MD aqui, ó, tá? Então isso aqui seria a princípio aqui a silhueta da nossa estrutura aqui, ó. Daí o que falta agora depois é só a gente dividir e montar ela propriamente dita aqui, né? Tá? Então essa aula aqui agora seria isso. Espero que vocês tenham compreendido aqui, né? Como é que funciona. Deixa eu só... Esse valor aqui eu vou colocar um valor um pouquinho... Esse fator aqui eu vou colocar um valor um pouquinho mais alto aqui. Vamos colocar 250. 250 aqui. Então posso aumentar um pouco mais aqui a distância aqui. Deixa 155, 152, aqui tá bom. Então é isso, ó. Por enquanto, tá? É isso aqui. Ó, aqui tá a nossa... Olhando de frente aqui, a gente tá aqui ajustando aqui a nossa estrutura aqui, ó, de acordo com como a gente acha mais interessante. Ok? Então é isso. A gente vai para a próxima aula, então.